Ahá, uhu, o Fachin é nosso. Quem é que disse essa frase? Deltan Dallagnol. E quando ele disse essa frase? Em julho de 2015, apenas 3 meses depois do Fachin ser indicado pela Dilma Rousseff ao STF. Aliás, aqui uma pausa no vídeo. Como o Lula e a Dilma indicaram antipetistas, traidores da pátria, golpistas para o STF, hein? Fachin, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Toffoli, só para citar alguns. Tinha uma época que 8 dos ministros do STF tinham sido indicados pelo Lula e pela Dilma, e mesmo assim eles votavam para prender o Lula, eles negavam habeas corpus do Lula, e sempre distorcendo a lei, sempre. Era assim um habeas corpus que estava... Qualquer juiz comum, honesto, daria aquele habeas corpus, eles negavam, eles distorciam a lei para falar, não, vamos prender o Lula. O Lula deu a corda, colocou no pescoço para o Sérgio Moro enforcá-lo. Foi isso que o Lula e a Dilma fizeram. Agora, voltando ao vídeo, o Fachin, 3 meses depois de assumir, teve um encontro com o Dallagnol. E o Dallagnol disse que trouxe o Fachin para o lado deles. O Fachin, depois disso, o Fachin votou sempre contra o Lula e a favor do Sérgio Moro. No habeas corpus do Lula, o Fachin, antes do Lula ser preso, o Fachin foi o voto de Minerva para prender o Lula. O Fachin, quem não sabe ainda, o Fachin é o relator da Lava Jato. Todos os processos da Lava Jato passam pela mão do Fachin. Ele é o que decide o que se faz com os processos da Lava Jato que vão para o STF. É o Edson Fachin. Quem fazia antes, o relator antes, era o Teori Zavascki. O Teori Zavascki era contra o Sérgio Moro e o Teori Zavascki era um legalista. O Teori Zavascki não queria saber se era Lula, se era Aécio. Ele só queria saber o que estava na lei. Só que o Teori Zavascki foi assassinado. Não é crime nenhum aqui eu dizer minha opinião. Minha opinião é que o Teori Zavascki foi assassinado. No lugar dele entrou quem? Ahá, uhu, o Fachin é nosso. Claro, o Teori Zavascki foi assassinado em 2017. Em 17 de janeiro de 2017. Aí, então, o Fachin virou o relator. O Fachin foi pro lado do Dallagnol, essa conversa em que o Dallagnol diz ahá, uhu, o Fachin é nosso, foi em 2015, anos antes. E desde então, toda a votação que pode, o Fachin está ao lado do Sérgio Moro, da Lava Jato, contra o Lula, contra o PT. É incrível, é incrível. Isso não acontece nunca do outro lado. Algum juiz que esteja sempre contra o PSDB ou sempre contra o Bolsonaro e a favor dos outros. Não. Isso sempre acontece é contra o PT. O Fachin virou relator da Lava Jato e o Fachin, semana passada, para quem não se lembra, ele votou contra a suspeição do Moro. Mesmo com todas as conversas da Vaza Jato, que todo mundo sabe que é verdade, o Fachin disse que o Moro não é suspeito para julgar o Lula e votou contra o Lula. E aí, quando eles tinham que votar se o Lula ia ficar em liberdade provisória até que se acabe o julgamento da suspeição do Moro, porque falta ainda votar o Celso de Mello, o Fachin disse, não, ele tem que continuar preso. Não importa se o réu tem 73 anos, se o réu pode estar preso injustamente porque o juiz que o julgou é suspeito, dane-se. Quando o réu é o Lula, quando o suspeito é o Sérgio Moro, o Fachin que age como uma prostituta da Lava Jato, não se sabe a troco de quê, se de dinheiro, de favores, ou se é chantagem, o Fachin sempre a favor do Sérgio Moro e contra o Lula. Essa é a Lava Jato. Gente, a Vaza Jato de hoje é uma bomba. É uma bomba. A Vaza Jato de hoje prova que o Sérgio Moro interferia nas delações premiadas. Para quem não sabe, delação premiada é uma coisa que se faz no Ministério Público ou a Polícia Federal com o réu já condenado, para que ele faça a delação e assim diminua a pena e ele ganhe vantagens para delatar outros, para que assim se chegue em todo o esquema. O juiz não tem nada a ver com uma delação premiada. O juiz não escolhe quem faz delação premiada e quem não faz. O juiz não homologa. Quem faz tudo isso é o Ministério Público. O juiz não, ele assina no fim. Só isso. O Moro não. Ele decidia quem fazia e quem não fazia. E as denúncias do Tacla Duran de que ele pagou para os ex-sócios da mulher no Moro, agora se fazem bem, mas bem pertinentes. Por quê? Se o Tacla Duran pagava para o ex-sócio da esposa do juiz, até ontem dava uma coisa assim, tá, mas o que tem a ver a esposa do Moro com um acordo de delação premiada? Não é o juiz que faz a delação premiada, é o Ministério Público. Se ele fosse pagar propina, ele não pagaria para o ex-sócio da esposa do juiz, ele pagaria para os procuradores. Não, porque o Sérgio Moro
participava dos acordos, inclusive foi ele que mandou abafar a delação do Cunha antes mesmo de saber o que tinha na delação. Esse é o Sérgio Moro, essa era a Lava Jato. E agora vários e vários processos podem ser anulados. O Fachin é um que, se tivesse a mínima vergonha na cara, mas um pingo de vergonha na cara, o Fachin pediria a renúncia do STF. O que, vamos ser bem sinceros, não adiantaria nada, porque o Fachin ia pedir a renúncia, o Bolsonaro ia indicar o pior ministro possível, mas é difícil ser pior que o Fachin, porque o Fachin, em 100% das votações, ele votou contra o Lula, ele votou a favor do Sérgio Moro. Então, qualquer um que se colocar lá no lugar dele vai fazer a mesma coisa. Então, o Fachin pedirá, no mínimo, afastamento até que o caso seja resolvido, mas não é. O Brasil, desde o golpe, esse é o grande problema do golpe, eu falava isso já durante o golpe. Não era só tirar uma presidente sem motivo. É que quando você faz isso, você acaba com a democracia e todo mundo perde a vergonha na cara. Desde o golpe, todos perderam a vergonha na cara. Ninguém mais... Você não vê alguém que é denunciado por alguma coisa e se afasta do cargo ou renuncia. Não, isso não acontece mais no Brasil. Acontecia até 2015. 2015 para cá, alguém é acusado de alguma coisa, como o Sérgio Moro, ele vai lá com toda a cara de pau, mente na frente do Brasil inteiro e ele sabe... Hoje ele sabe que tem alguns milhões de retardados mentais que vão defendê-lo, que é gente muito mal intencionada ou muito burra que defende o Sérgio Moro, o Bolsonaro, só porque eles acham que política vira o futebol. Você tem seu time, eu tenho o meu, eu vou defender o meu time, não importa o quão errado ele esteja, eu vou continuar defendendo. E cria-se essa de que os petistas defendiam o Lula, que é um bandido, e agora fica provado que o processo do Lula, não só do Lula e de tantos outros, foi um processo viciado. E é uma tristeza, porque o processo de outros, como o Eduardo Cunha, Cabral, são realmente criminosos notórios. Se o processo deles for anulado, a culpa é toda do Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro estava cometendo crimes durante o processo desses criminosos. Não precisava cometer crime. Você não precisa ser um juiz parcial para condenar o Cabral, para condenar o Eduardo Cunha. É só você pegar as provas e condenar. Você não precisa ajudar a acusação. Você não precisa orientar a acusação, falar, tem uma testemunha nova aqui, põe ela no caso. Não precisa disso. Contra esse tipo de criminoso. Contra o Lula, com o qual eles não tinham provas, você vê que eles tinham que realmente ajudar a acusação, porque se o Moro não ajudasse a acusação, não ia ter processo contra o Lula, porque ele não tinha provas, ele teve que forjar uma delação. Mas agora, contra Cunha, Cabral e tantos outros criminosos, o processo pode ser anulado e os criminosos estão aí. Vão ficar soltos um bom tempo até que o processo seja refeito. Quando for refeito, com certeza serão presos, porque tem uma vastidão de provas e a gente tem que torcer para não prescrever. Parabéns, Sérgio Moro. Vai colocar um monte de criminoso em liberdade, fora as centenas de parlamentares que o Cunha ia denunciar, e você abafou, Sérgio Moro. Parabéns. E o ministro Edson Fachin? Parabéns, você está envolvido em tudo isso, Fachin. Você é tão criminoso quanto o Sérgio Moro. Vocês são dois criminosos. Vocês viciaram dezenas e dezenas de processos que agora podem ser anulados. E dezenas de bandidos podem ser soltos por conta de vocês dois. Tudo isso para quê? Só para, no fim, poder justificar uma falsa imparcialidade para condenar o Lula sem provas. Porque não pense que o Sérgio Moro condenou esse pessoal porque ele queria condená-los. Não, o Sérgio Moro condenou todo mundo porque tinha que condenar, porque era o jeito dele falar que era imparcial. Tá vendo? Eu tô pegando os corruptos todos. Para que ele pudesse também pegar o Lula, com ou sem prova, não importa. Eu tenho certeza que no começo o Moro achou que ia encontrar provas contra o Lula. Quando ele não encontrou, deve ter batido desespero. E aí foi que o Moro fez de tudo, forjaram delação e fizeram tudo para prender o Lula. É isso, gente. Pois bem, em Fux e Trust, o Fachin é nosso. Quantos mais ministros do STF? Já são 2, hein? Quantos mais ministros do STF vão ser envolvidos nessa? Quantos mais estão envolvidos nesse esquema sujo? Lembrem-se, é um acordo nacional com o Supremo, com tudo. Carmen Lúcia, Rosa Weber, Toffoli, vocês são os próximos. Galera, curte o vídeo, espalha principalmente com o pessoal que não acompanha o noticiário político, que essas são as pessoas que mais precisam saber da verdade. Que essas são as pessoas que são leigas, que não querem saber. Tem muita gente que não gosta de política. Essas são as pessoas que você tem que convencer, porque esses são os que vão cair em fake news de mamadeira de piroca, de kit gay. Esses são os que vão ser enganados pelo Bolsonaro ou por qualquer outro político corrupto que apareça no futuro. Então, gente, espalha o vídeo, curte, compartilha, comenta. Falou!